Pois é, todo cristão está caído. Nenhum deles estão de pé. E outra coisa, não tem nenhum Deus para levantar. Só vai levantar se for a realidade, porque é tudo mentira, engano que vive. Quem sabe depois da morte, né? O reinado. Em vez de reinar em vida, reinar depois de morto. Por isso está todo mundo caído. Ninguém tem uma palavra de que está em pé para que não caia. Será foi por isso que você falou que não está entendendo nada? Ah, sai pra lá, rapaz. Você sabe que está entendendo. Não se faz de criança, não. Você já está bem velho. Acho que é até mais velho do que eu. Poderia ter 10 casamentos. Eu só tive um casamento. Mas eu vou te falar uma passagem que você vai entender muito bem, já que você disse que não entende. Como você disse que conhece a Bíblia, você vai entender muito bem o que eu estou falando, para as palavras que eu estou dizendo não ficar desconecta entre eu e você. Mas o casamento é um só. Mas morrendo, o marido está livre para casar com outra, desde que seja no Senhor. O problema é, cadê o Senhor? O detalhe aí do casamento é que os cristãos, né? Que é tudo baseado na religião, nos cristãos, na Bíblia, que é essa conversa desconecta que tu falou, que é tudo bobagem, tudo ladainha. Enquanto o indivíduo não lê a Bíblia, ele não consegue. Aliás, tem os cristãos que lê a Bíblia para a própria condenação. Mas quando se trata aí desse casamento aí, que nós estamos comentando aí de um casamento só, a questão é que os cristãos, eles vivem no adultério espiritual. Eu já falei um tempo sobre esse assunto, mas agora você está me dando a oportunidade e vou falar novamente. Todo cristão vive em adultério, qual o motivo? Porque o marido, a qual era casado no passado, morreu. É como se fosse assim, estou casado com um novo marido agora, e este marido, ele está vivo, e eu, em vez de estar com esse marido vivo, eu estou com o pensamento no marido que morreu. O Jesus de Nazaré. Ele é considerado o esposo, né, o marido da igreja. E a igreja toda em prostituição e adultério espiritual, em vez de estar se relacionando com o novo matrimônio, está se juntando, está juntado com o novo matrimônio, pensando no casamento anterior, no morto. Agora, como você está falando aí, que eu estou entendendo muito bem o que você está falando, de um casamento só, quer dizer que Deus vacilão esse seu, hein? Que Deus encapetado. Isso é Deus criado pela mente humana. Você está falando aí de casamento marido e mulher, conjugal? Esse que é feito pelo homem? É tudo mentira, rapaz. Deus não restaura porcaria nenhuma. Isso é conversa fiada. Entendeu? Por que Deus vai ficar envolvido com união de marido e mulher e uma criança que está lá no hospital do câncer pedindo todos os dias para Deus curar, para poder a criança ir para casa? Ó, oh, Senhor, me cura. Porque criança é inocente e Deus não faz nada. É um Deus vacilão mesmo. Isso é tudo mentira, engano da mente humana, que o homem fica criando um montão de besterol para poder estar se enganando e enganando os outros. Sai fora disso, rapaz. Deus não restaura nada, não. Nem Deus existe, Deus nenhum.
Você que criou um Deus para você ficar submisso a ele, fazendo as bobagens da vida para ser perdoado depois da morte. E esse Deus que você cria na sua mente é o reflexo da sua vida. É sua imagem conforme a sua semelhança, do seu raciocínio. Tem nada a ver com casamento, não. Para com isso. Então, você não pode exigir nada de Deus. Não é verdade. Eu não criei nenhum Deus, vou exigir alguma coisa de alguém? Ó, no final dessas respostas desses áudios aqui que eu tô, dessas postagens suas aqui, quando eu terminar de responder, eu vou botar o indivíduo que usou o nome de Deus toda a vida, assim como os outros da Bíblia também, já que você lê a Bíblia, né, você deve entender, o que é uma blasfêmia. As exigências que o Deus desses cristãos, falsos profetas, mentirosos, o que eles usam para poder se enganar e enganar os seus semelhantes. Aguenta aí que eu já vou botar para você. E essa mesma palavra, é isso mesmo. Obriga Deus. Então, quando a pessoa coloca tudo no altar, ou seja, na arca do tesouro, onde era colocada a oferta, na arca do tesouro, onde era colocada a oferta, então ela obriga Deus, eu diria essa mesma palavra, é isso mesmo. É o engano, foi o que eu falei. Fé não prova, Bíblia não prova, e você também não prova, que você usa a Bíblia. Assim como os lobos famintos por carne, eles usam a Bíblia para enganar. Transgrediu o princípio de Deus. Ah, tá. Quer dizer que no princípio, quando Deus fez o homem, ele já sabia tudo que o homem ia acontecer. Que ia comer da ciência do conhecimento do bem e do mal, que ia condenar o seu próprio Deus, o seu Senhor, que os indivíduos criam na sua mente para poder andar no engano. Então quer dizer que Deus, sabendo o que ia acontecer com o homem, aconteceu e estão transgredindo a lei de Deus, coisas que ele já sabia. Mas só basta eu conversar com um cristão. Você, por exemplo, você é um cristão. Só basta eu conversar com você que é cristão para ver como que todos os outros cristãos, semelhante a você, você como o principal desses cristãos, como que vocês vivem enganado, hein? Sai do engano, rapaz. Bom, isso se você, na verdade, você tem o poder de sair desse engano. Como você disse lá no áudio em cima, que você não pode, na verdade, peraí, o que está de pé cuide para que não caia. Então por que você não se levanta? Fica caído se rastejando. Quem disse que eu sou o dono da verdade? Você que está falando que eu sou o dono da verdade. Eu nunca disse para você que eu sou o dono da verdade. Eu disse para você e repito, eu sou a verdade. E sou o caminho. E ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ainda de qualquer forma, se você, nos seus sonhos, nos seus pesadelos, você crê na sua mente que existe um inferno, um diabo, um Deus, tudo isso aí é sua fé. Você crê em tudo essas coisas aí. Só que você não consegue provar. Quando você chegar no estado de suspiro, do último suspiro, você vai ver todas essas coisas na sua mente, porque você não conseguiu se livrar delas agora. E nem pode, né? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Mas o Filho está falando para você, na verdade eu estou na pessoa de filho, né?
porque estou na matéria, mas se você não for liberto, por mim mesmo, você vai morrer com esse engano que você vive. Não sei se passaram para você, ou se você já nasceu com esse engano. Esse pecado que você disse que carrega, procura se livrar. De repente, quem sabe você consegue. Eu diria que ele se respeita, né? Não que ele respeita você. Você quer mandar em Deus, rapaz? Você tá igual aí, esse indivíduo aí em cima? Por que que ele tá com toda a riqueza do mundo e você não tá? Que esse indivíduo que eu botei aí, que usa a Bíblia para poder estar extorquindo os outros, tirando o que os outros têm, isso para mim é um roubo. Oh, deixa eu te falar como que funciona a coisa, para você não ficar na dúvida. Dízimos e oferta. Você nega o dízimo, né? Eu sempre falo que aquele que dá com alegria. Mas vamos lá. Quando esses indivíduos aí, eles pegam os dízimos e oferta dos seus doadores, o que eles fazem? Eles ficam com 90% e devolve para a obra 10%. Você não tem que dar só 10%? Pois é, você dá 10% do seu, o outro ali dá 10% do dele, e vai tudo para um núcleo só. Aí esse núcleo pega os 90% que é dele e devolve os 100%. Você consegue entender isso? Não. Se você não consegue é porque você vive no engano e vai permanecer no engano toda a vida, até a morte. Quem sabe, né? Depois da morte, a sua fé encontra o reinado. Se o reinado é para reinar em vida, quem sabe que você reina depois da morte? Loucura é o indivíduo criar um Deus na mente e querer que esse Deus faça a vontade dele. Já viu? Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pobre miserável. Nu, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Fez um monte de desgraça na vida dele próprio, né? E as pessoas que vivem ao redor dele, que são os familiares dele, nem isso suportam. Isso é que é loucura. O problema é o Espírito do seu Senhor onipresente. Mas prova, cadê? Até agora, só testemunho de condenação e de engano. E de que Deus? Do seu Deus que você criou na sua mente? Porque eu não criei nenhum Deus, não. Eu sendo um Deus aqui nesse corpo, aqui matéria, que Deus criou o homem para nele habitar, e se é que está habitando em mim, eu não criei um outro além de mim, não. Nenhum. Eu sou um Deus ateu. Só não sou ateu porque eu criei na minha existência, só. Mas que existe outro Deus? Negativo. Cada um cria o Deus que quer e que merece. Isso é mentira, rapaz. Nenhum ressuscitou e nem vai ressuscitar. Porque o homem é dado o direito de morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Não está escrito isso? A Bíblia é cheia de falha. É só você ler. Ah, não, mas a religião, a minha fé me condena se eu ver as falhas. Então viva no engano. Salvo de quê? Do engano? Meus pais nunca foram enganados, não, rapaz. Deus não pode ser enganado, não, nem escarnecido. O que meu pai passou não foi engano para mim, não. Foi a certeza da vida eterna, perfeita, santa e agradável. Não tem engano. Aí meu pai e minha mãe podem ter sido salvos. Salvo eles permaneceram a vida toda até o finalzinho da carreira deles, enganados pelos lobos famintos.
Papai sempre ele deu o dízimo, muitas das vezes deixava os filhos passar uma necessidade assim de coisas naturais, né? Roupa, a gente sempre usou uma roupinha velha, a gente sempre comeu aí uma comidinha mais simples um pouquinho, mas ele nunca deixou de dar o dízimo. Agora você imagina bem, se eu não me engano, o papai com 19 anos, ele disse ter aceitado Jesus de Nazaré como salvador da vida dele, e ele morreu com 94, mas eu acho que ele dizimou até, eu não sei quanto, mas você já imaginou quanto que é um dízimo de uma pessoa durante, vamos dizer, uns 70, 80 anos? Para esses lobos famintos aí, esses miseráveis homens perversos, mal e perversos, tá fazendo essas obras aí que não fica pedra sobre pedra, essas obras de igreja. Fala sério, rapaz. Meu pai só foi salvo desse engano qual implantaram na mente dele, muito igual você vai passar. Eu já falei uma vez, você tem alguma semelhança com meu pai aí em relação à sua fé, sua crença, porque ele viveu esse período todinho por lhes faltar conhecimento, ele viveu esse período todinho no engano, os enganadores enganando o indivíduo para poder estar metendo a mão no bolso dele. Certamente meteram no seu também, igual meteram no meu. Isso é tudo roubo, rapaz. Isso é tudo ladroagem, vagabundagem, dizendo que tá fazendo a obra de Deus, cria um Deus nas suas mentes e depois fica extorquindo o outro, falando um monte de mentira e engano para meter a mão no bolso do outro. Safadeza. Vai trabalhar, esses animais. Tudo sem sentido e sem conexa, né? Que você falou. Só tem um detalhe, que você está entendendo, e tudo sem sentido, porque eu não creio na mentira que você prega. Se você não tem como provar, nem para você mesmo, não faz sentido. Aí quem fala as coisas sem sentido, sem conexo, sou eu? Veja bem quem está no engano aí. Se é eu ou é você? Porque até agora você só falou de mentira e de engano. Não existe nada do que você fala. Esse medo que você tem de ir para o inferno, após a morte, não é depois que você vai morrer. Você já está vivendo o inferno aqui agora. Tanto é que nem os seus filhos, seus parentes te suportam. Você com essa religiosidade sua. E não tem como você sair disso. Porque tudo isso não tem sentido. Aí você fala que eu que falo as coisas sem sentido? Vem pra cá não, pra me enganar não, rapaz. Sou mais criança não. E eu não tenho fé, não tenho crença não. Não tenho crença em nenhum Deus que tá aí no universo aí, em algum lugar. É um céu sentado ao lado. Uma vez ele é Deus e o outro lado ele tá ao lado do trono de Deus, sentado ao lado. São duas pessoas distintas que esses indivíduos aí inventam para poder me enganar. Sai fora desses enganos, rapaz. Você está tendo a maior oportunidade agora, me ouvindo, que na verdade você está ignorando. E você ignorando do jeito que você está ignorando, você já está vivendo um inferno. E esse inferno só vai acabar quando você descer a sepultura. Vai, fala mais alguma questão aí. Alguma dúvida que você está tendo aí para a gente poder desenrolar e tirar agora.